Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade. Hoje é o Dia Mundial do Autismo. E olha só, um estudo revelou que 1 a cada 59 crianças no mundo tem autismo, o que corresponde aí a um aumento de 15% em relação aos últimos 2 anos. Esse número é considerado pelos profissionais um número muito alto. Mas você sabe aí o que é o autismo? Quais são os sinais e como é o tratamento? A nossa equipe de reportagens foi conversar com Marcela Ulloa, terapeuta ocupacional, para dar mais detalhes sobre esse assunto. Veja. Six, seven, eight, nine. Take my hand. O autismo é um problema psiquiátrico que costuma ser identificado na infância, entre 1 ano e meio e 3 anos, embora os sinais iniciais às vezes apareçam já nos primeiros meses de vida. O distúrbio afeta a comunicação e a capacidade de aprendizado e adaptação da criança. Marcela, terapeuta ocupacional, nos dá dicas para identificar os sinais e destaca como é o tratamento. O autismo, o transtorno do espectro autista, ele é caracterizado por alteração significativa na comunicação, na interação social e em comportamentos. Essas características elas aparecem por volta de 1 ano e perduram por toda a vida, né? No qual a criança ela tem alguns atrasos, principalmente quando são observados na fala. Normalmente é o primeiro indício que tem. Por volta de 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio, a criança, muitas começam a falar e param, outras não começam a falar e aí começa a ficar incomodada, a família, aí vão atrás de algum especialista e aí a gente começa a investigar o transtorno do espectro autista. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico, tá? Ele é com médico especialista, normalmente é o pediatra, pode avaliar, mas normalmente ele fecha o diagnóstico ou psiquiatra infantil ou com neuropediatra. Qual é o tratamento para quem tem autismo? Existe todo um trabalho multidisciplinar. Tá? Nós temos a fonoaudiologia, que atende os atrasos da fala, nós temos a parte pedagógica dos professores, que tem que ter toda uma adaptação curricular, uma adaptação de material para essas crianças e adolescentes, né, que estão na escola, e nós temos o tratamento da terapia ocupacional. Hoje, eu atendo aqui, né, no meu consultório, a técnica de integração sensorial, que é uma das técnicas que existem para o tratamento do transtorno da criança, no qual a gente usa de equipamentos suspensos para trabalhar a organização das sensações. E aí, quando a gente organiza as sensações, os sentidos da criança, a gente tende a ter uma resposta adaptativa, que é quando a gente consegue fazer com que a criança tenha respostas esperadas para determinado estímulo, né? Então, por exemplo, se eu dou um instrumento musical, eu quero que a criança, por exemplo, toque um tambor. Se a criança não entende que aquilo é um tambor, se o barulho incomoda, se ela não pega não bate, porque ela tem hipersensibilidade nas mãos, ela vai ter uma resposta diferente do que você está esperando. Ela pode ter uma reação ao som, ela pode não querer pegar aquilo, ela pode chutar, e aí a gente tem que avaliar o porquê que ela está fazendo isso. Porque ela não entendeu, porque ela tem uma alteração sensorial, porque ela não gosta, né? Então, a gente trabalha dentro da integração sensorial essa organização. Como é a inclusão das crianças que têm autismo na escola? Então, a gente pode pensar em várias possibilidades, né? Da criança que entra com 4 anos, né, na escola, e ela tem que ter um acompanhamento, uma monitora,
Hoje a gente já é lei esse acompanhamento com monitoras. O porquê? Porque a criança que tem autismo, ela tem algumas características que precisa desse apoio. Por exemplo, a criança ela tem necessidade de andar. A professora não tem condições de sair com ela de sala, deixar os outros alunos para fazer com que ela se acalme, por exemplo, fora de sala. Então, a monitora faz esse papel. A adaptação do material escolar é muito importante, porque a criança com autismo ela aprende, mas ela aprende de uma maneira diferente. Então, ele aprende o que é mais visual, ele aprende com mais coisas no concreto, ele aprende mais coisas no computador. Então, como que essa criança aprende? Nós temos que fazer essas adaptações para favorecer ainda mais o aprendizado. Vamos agora falar de cultura. Ontem, no dia 1º de abril, os alunos do 5º ano da Escola Municipal Joaquim de Juto Botelho fizeram um tour pelos locais do patrimônio histórico de Paracatu. Esse é o programa Integrar da Kinross, realizado juntamente com a Contup, a Associação de Condutores de Turismo de Paracatu. Confira. Paracatu preserva riquezas que ultrapassam séculos de história. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a antiga Vila Paracatu do Príncipe é hoje a única cidade histórica de todo o Noroeste Mineiro. Com o objetivo de promover a educação patrimonial nas escolas públicas do município, o programa Integrar da Kinross, em parceria com a Associação de Condutores de Turismo de Paracatu, a Contup, vem levando estudantes a visitas guiadas em pontos históricos da cidade. Esse projeto especificamente faz parte da nossa plataforma de investimento social, que é o programa Integrar, dentro do eixo cultura. E o objetivo desse eixo é fazer a valorização e o resgate do patrimônio imaterial do território. Esta foi a primeira atividade realizada com os alunos da turma do 5º ano da Escola Joaquim de Juto Botelho. As turmas fizeram um tour pela cidade conhecendo histórias de antepassados que ajudaram na construção de Paracatu. A visita começou na comunidade São Domingos, onde eles puderam conhecer a fábrica de biscoitos São Domingos. Durante o passeio, eles conversaram com o seu Aureliano, que mora no Quilombo há 106 anos. Durante o percurso, os mesmos passaram em igrejas, academia de letras e todo o centro histórico. A expectativa é de que 42 turmas de 16 escolas participem do projeto. Nós temos um patrimônio histórico-cultural muito valioso, bem preservado, e que não é muito valorizado e nem muito conhecido pelos habitantes da cidade. Então, esse projeto está começando com as crianças, porque as crianças também são formadoras de opinião, as crianças vão ajudar os pais a entenderem a importância, e é uma educação patrimonial. Eles estão visitando partes do nosso patrimônio, alguns pontos do nosso patrimônio histórico, e, ao fazer essa visita, recebem informações e, com essas informações, eles vão conhecendo um pouco melhor a nossa história e aprendendo a valorizar aquilo que foi conservado dela. O projeto fará com que os alunos conheçam a riqueza do município, contribuindo tanto para a formação dos estudantes como para a elaboração de futuras atividades escolares, adquirindo conhecimento patrimonial e social. Para a diretora da escola, esse tipo de atividade faz com que os alunos aprendam e reconheçam a sua cidade de uma forma lúdica e proveitosa. É de muita importância, uma vez que as nossas crianças são os nossos futuros, nós darmos esse valor à cultura da nossa cidade. São eles que vão passar para frente, até mesmo para os pais, a importância da cultura que a nossa cidade tem, que muitas vezes não é trabalhada ou não é vista como hoje a gente pode ver e tocar. A gente está aprendendo muita coisa que não sabia, porque as pessoas estão ensinando a gente essas coisas do passado e está sendo muito legal. Estou achando muito ótimo que a professora levou nós para fazer os passeios, levou nós na fábrica de bolacinha, levou nós São Domingo. Estou achando muito ótimo o passeio. E aconteceu ontem a reunião na Câmara Municipal de Paracatu e a nossa equipe de reportagens registrou os destaques dessa reunião. A vereadora Marli Ribeiro abriu a reunião com a leitura bíblica, falando sobre paz e fazendo oração.
Em seguida, o vereador Jorge Lindeschi leu a carta sobre a ação penal do vereador Ragos Oliveira e também a carta de afastamento do vereador João Batista, ambos afastados devido à decisão judicial. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Comarca de Paracatu, Justiça Comum, Fórum Martinho de Campos Sobrinho. Processo número 0017874-2019-8130470. Vara Criminal, Ação Penal, Processo Ordinário. Indiciado Ragos Oliveira dos Santos e outros. Ofício número 596/2019. Senhor Presidente, pelo presente extraído dos outros, em epígrafe, encaminho a Vossa Excelência a cópia da decisão da F83/88, que determina o afastamento do vereador João Batista Guimarães Dias de seu mandato e todas as suas funções até ulterior determinação. Complemento, despacho judicial, atenciosamente, Paracatu, 28 de março de 2019, juiz José Rubens Borges Matos, juiz de direito. Em seguida, os nomes de 2 vereadores suplentes da coligação foram lidos, Valdir Rodrigues e Nilson Rosa. Porém, o presidente da casa, o vereador Wilson Martins, explicou que, a princípio, apenas um deles será convocado para ocupar a cadeira do vereador João Batista. No caso do vereador Batista, o afastamento é imediato. Então, nós já providenciamos, solicitamos de Justiça Eleitoral nos informar quem são os vereadores suplentes da coligação PT e PHS. Eles já nos informaram quem são os vereadores. Entraremos em contato agora com o vereador, com o suplente, que é Valdir do Hospital, para que, se ele realmente queira assumir agora provisoriamente a vaga do vereador Batista, que foi nos comunicado pela Justiça o afastamento. No caso do vereador Ragos, que se encontra preso, a gente tem que aguardar, ele possa conseguir um habeas corpus, se não, após 2 segunda-feiras será convocado o segundo suplente também para suprir a vaga do vereador Ragos. Nos assuntos relevantes do dia, a vereadora Nilda da Associação pediu ajuda à PAI de Paracatu e também exibiu um vídeo sobre a instituição. A vereadora Marli Ribeiro falou sobre a reforma da quadra do Novo Horizonte, ressaltando que a verba para a reforma da quadra foi conseguida por ela por meio de emenda parlamentar com o deputado Lincoln Portela e que é uma solicitação antiga dos moradores. O vereador Edivar Andrade pediu licença para se ausentar da reunião, pois estava se sentindo mal devido à dengue. Alguns vereadores falaram sobre longas filas de espera no hospital municipal. Um deles foi o vereador Marcos Oliveira, que pediu uma atenção especial ao hospital por parte do município. Após o vereador Pedro Adjuto reclamar da limpeza da cidade, o vereador Gilson, líder de governo, informou que há uma licitação para contratar cerca de 80 profissionais para realizar a limpeza. O clima tranquilo da reunião deu lugar a uma discussão acalorada sobre o veto do prefeito Olavo Condé, a emenda que altera os valores destinados à APAI e ao Lar São Vicente de Paulo. Wilson Martins explicou o porquê da emenda e alegou que esse seria o papel dos parlamentares. Essa emenda foi colocada de minha autoria, essas emendas do asilo e do APAI, foi em função da prestação de contas das entidades nessa casa, onde havia um déficit na prestação de conta e sobre o recurso repassado pelo município. Então fizemos a emenda para que não tenha mais esse déficit, que dê realmente para sustentar a necessidade das entidades aqui no nosso município. E em relação à fala do vereador Gilson, que o Gilson fala que não seria o papel, no caso dos vereadores, estar fazendo isso? Não, na verdade aí houve um equívoco da parte do vereador líder de governo, que a função do vereador é exatamente quando vem o orçamento aqui para casa, onde o vereador tem o poder da caneta e colocar a verba destinada para cada entidade o necessário para distribuir o recurso aqui do município, para que o vereador está diretamente nas comunidades, diretamente no povo. Então o vereador, é dever do vereador fazer essas emendas. O vereador Gilson do Paracatuzinho usou a palavra para afirmar que apoia as entidades citadas na emenda, porém defendeu o veto alegando que esta não é função do Legislativo.
Existem uns discursos de vereadores políticos. Eu não sou contra nenhuma entidade, muito menos a APAI, né? Quero parabenizá-la, a direção da APAI, do Asilo São Vicente, pelo belíssimo trabalho. Só sou contra algumas posições políticas que existem na Câmara. Não sou contra nenhuma entidade e todas elas que precisarem do vereador Gilson do Paracatuzinho, eu estarei à disposição. Discussões à parte, o veto do prefeito foi para a votação em plenário, onde por 9 votos a 4 foi rejeitado. A seguir, a nossa sala de entrevistas aborda o tema ansiedade, depressão e suicídio. É já já. Não importa se você é pequeno ou grande, se vende pizza ou carro, se tem clínica ou salão de beleza. O que importa é que você trabalha para prosperar e crescer, que precisa fazer bons negócios e fechar parcerias de confiança. Isso você faz com a Cipag. Mais do que maquininha, soluções pensadas para o seu empreendimento, com as melhores condições. Cipag, do cooperativismo para o seu negócio. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CIMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Juliana Modas, moda feminina, masculina, praia, modinha, perfumes, cosméticos, produtos eróticos e bazar. Loja com 20 a 60% de desconto. Avenida Quintino Vargas 310, no Paracatu Shopping. Laboratório Carlos Chagas, 46 anos de excelência e qualidade. Referência em análises clínicas, exames laboratoriais e toxicológicos. Atendemos a convênios. Descontos especiais para SUS e Faculdade Atenas. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu. Tudo de melhor para você. Novos investimentos na saúde, além da reforma do pronto-socorro municipal, da construção da nova lavanderia e de muitas outras melhorias em andamento, a Prefeitura já entregou esse ano a nova unidade básica de saúde do bairro Vila Mariana, com capacidade para atender mais de 5.000 usuários mensais e estrutura completa para a clínica odontológica, consultas médicas e muitos outros serviços. Agora, recebendo essa estrutura, a gente vai promover a saúde de uma melhor forma para a população, podendo atender as pessoas com mais conforto. Após uma reforma completa, a Prefeitura reinaugurou também a Unidade Básica de Saúde do bairro Primavera, com muito mais segurança para atender a comunidade. Conseguiu trazer diversas melhorias para os pacientes e para a equipe. Recebemos diversos equipamentos novos. São melhorias que vão garantir que a gente consiga atender cada dia melhor a comunidade. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações.